Muito boa noite, meus amigos. Estamos iniciando mais um Canelada. Brasil 0, Equador 0. Na verdade, Equador 0, Brasil 0. Jogo realizado em Guayaquil. Ninguém marcou. Um jogo no primeiro tempo que eu entendi como interessante. No segundo tempo, caiu um pouco a produção das duas equipes e também ninguém quis arriscar muito. Estreia de Carlo Ancelotti, nem vitória nem derrota, e nós vamos discutir nesse Canelada se houve alguma evolução, se era possível existir uma evolução com tão pouco tempo de trabalho de Carlo Ancelotti. Algumas experiências, a estreia do jogador Alex Ribeiro, a volta de Casemiro, enfim, algumas mudanças que o Ancelotti colocou foram válidas, valeu a pena. A volta do Richarlison mostrou alguma novidade em termos ofensivos. Enfim, temos muita coisa para conversar a respeito desse empate entre Brasil e Equador. Bom, Mauro César Pereira, muito boa noite para você. O Brasil estreia num 0-0, o Brasil fica no quarto lugar. O Paraguai passou o Brasil, vencendo o time do Uruguai. O Brasil quarto colocado com 22 pontos. A Argentina segue, a Argentina começa a jogar agora, né? Tem 31 pontos antes do jogo de hoje, o Equador mantém-se com 24, o Paraguai vai a 24 também, mas o mais importante de toda essa história, aconteceu alguma coisa de novo? O que você pode dizer sobre a tão esperada estreia do Carlo Ancelotti? Boa noite, Mauro. Boa noite, Flávio, boa noite, boa noite, companheiros. Não esperava nada muito além disso, né? Poucos dias de treinamento. Ele não conhece os jogadores assim profundamente. Alguns ele conhece de enfrentar, de ver, de observar, outros nem tanto. Foi buscar alguns atletas experientes em seleção, o que até faz sentido para um começo de trabalho, mas é uma primeira convocação, tem muitas questões que só no campo, na hora H, você vai encontrar as respostas, né? Eu acho que o Richarlison é uma delas, né? O nível do Richarlison caiu muito da Copa para cá, ele teve vários problemas, conseguiu melhorar um pouco o seu desempenho no seu clube, mas hoje, claramente, assim, tem a menor condição de ser um atacante da seleção brasileira. Pode ser que volte em outro momento, mas acho que já, assim, para mim, já é um nome quase descartado, assim, você pensar nele nos próximos jogos. Não mostrou nada. Ele buscou ali um Casemiro, o Marquinhos que vinha jogando, o Alexandro, ter ali um pouco mais de rodagem de seleção, mas o Brasil teve dificuldades, o Equador marca forte. É um time competitivo, já treinado há mais tempo pelo Sebastián Becassese. Achei que o 0-0 foi um bom negócio, jogo de poucas oportunidades. E o Brasil agora fica atrás também do Paraguai, como você disse, que venceu o Uruguai. E é o próximo adversário na terça-feira. O Brasil segue atrás do Equador, foi ultrapassado pelo Paraguai. Ele vai precisar buscar um resultado positivo contra o time paraguaio, que está 9 jogos invicto, venceu 5, empatou 4 dos seus últimos 9 compromissos nas eliminatórias. A última derrota foi justamente para o Brasil, lá atrás. Então, um momento bem importante na busca pela classificação, mas acho que começo assim não daria para esperar muita coisa além disso, não. Acho que o 0-0 foi bem interessante para o time brasileiro e para o técnico italiano. Boa noite, Raio Monteiro. Havia uma expectativa muito grande de Vinícius Júnior com o Carlo Ancelotti. O Vinícius atingiu o maior nível profissional da vida dele com o Carlo Ancelotti como treinador, achou um posicionamento diferente do que ele jogava aqui no Brasil. Enfim, foi crescendo a ponto de chegar a ser um dos melhores jogadores do mundo e até ganhar um prêmio de melhor do mundo. Houve alguma evolução do Vinícius Júnior com relação à participação em termos de seleção brasileira nessa primeira amostragem? Raí, boa noite. Boa noite, Flávio. Um abraço para você, Vampeta, Mauro, todos que nos acompanham. Ofensivamente não, né? Porque o Brasil criou muito pouco nesse jogo, né? Era um confronto com um contexto complicado, fora de casa, contra uma seleção que faz uma boa disputa de eliminatórias. O Equador é o vice-líder da competição e largou com menos 3 pontos, né? Por conta de um erro ali numa inscrição de um jogador. Tem a melhor defesa da competição, é um time que tem um trabalho já de um longo prazo com o Becassese, jogadores que estão acostumados a atuar juntos. Então, assim, a expectativa era de um jogo de fato difícil, travado, de poucas oportunidades, que o Brasil pudesse até sofrer mais do que sofreu, e aí defensivamente eu acho que tem um ponto positivo, perdão. Mas ofensivamente foi um time que criou muito pouco, né? E aí, nesse sentido, o Vinícius também participou muito pouco do jogo. No primeiro tempo, o Brasil teve 2 ou 3 chegadas em velocidade, 2 com o Vinícius e uma com o Estevão. Porque
que o jogo tinha uma marcação muito forte no meio-campo da seleção equatoriana, então as escapadas, né, as saídas de velocidade pelos lados do campo eram quase que a única possibilidade desse Brasil, que treinou 3 vezes para fazer esse jogo, né? Então também nem dá para exigir muita coisa. Eu acho que ao longo do trabalho do Ancelotti, com mais tempo, com mais treinamentos, com mais orientações, a gente vai poder observar sim um Vinícius talvez encontrando um nível melhor, algo parecido, por exemplo, com o que ele desempenhou com o italiano no Real Madrid. Mas nesse primeiro jogo não, muito longe disso, mas não só o Vinícius. Ofensivamente foi um Brasil que criou muito pouco. Boa noite, campeão do mundo Vampeta. Primeira amostragem de Carlo Ancelotti, o que pareceu para você? Seleção mais leve, na chegada do Brasil ao Equador, o Ancelotti demorou uns 10 minutos para chegar no ônibus, todo mundo saiu e ele ficou lá dando autógrafo, tirando foto e tal. Tiraram um pouco do peso dos jogadores. Seleção mais leve ou não mudou muita coisa para você? Boa noite, Fábio. Boa noite, Flávio, Mauro, Raí, boa noite a todos, né? O Ancelotti a gente sabe, né? Outro dia, não faz nem um mês, estava à beira aí do Real Madrid na Liga dos Campeões, campeonato espanhol, é visto no mundo todo, tem um pedigree muito grande, né? Então há de se ver aqui mesmo. Eu estava no estádio do Corinthians no final de semana, ele esteve lá assistindo Corinthians e Vitória, e quando anunciou o nome do Ancelotti, todo mundo aplaudiu e vibrou com a presença dele. Esse cara que tem esse carisma, tudo. Em relação ao jogo, a gente sabia que não ia ser um jogo fácil enfrentar esse Equador lá em Quito, né? Uma seleção forte, que marca bem, que joga bem. Tem um zagueiro lá campeão até europeu, junto com o Marquinhos, né? O Pátio. Quer dizer, o Caicedo, que é o jogador mais caro da Premier League, da história da Premier League, também em campo. Não estava ainda com alguns desfalques, sem o seu goleiro, sem Ener Valencia, que é o cara que marca gols para essa seleção equatoriana. Em relação à seleção brasileira, eu resumindo tudo que eu vi na noite de hoje, pelo menos marcou melhor. O Brasil cercava muito, né? Marcava a distância. No jogo de hoje, com a presença do Casemiro e o Bruno Guimarães diminuindo o espaço, com o Gerson ali, mas falta criação, né? Esse meia que a seleção, o futebol brasileiro sempre foi acostumado, tanto em clubes como em seleção, está faltando, né? Esse meia de criação. Você pode ter o Vinícius Júnior de um lado, o Estevão do outro, o próprio Richarlison, qualquer outro, mas essa bola tem que chegar com facilidade, esse último passe, né, de acertar, coisa que os argentinos têm, até o Botafogo tinha aí com a Almada, quando estava, esse camisa 10 que tem essa lucidez de enxergar esse passe, porque o Gerson, o Casemiro e o Bruno Guimarães são jogadores de meio campo, mas não é o do último passe, do passe que a gente fala no baralho que pifa, né, que bota o ar de ouro na cara do gol. Então, tá faltando isso, né? Para o jogo aqui em Itaquera, o Rafinha provavelmente deve estar voltando, não sei como vai ser que o Ancelotti vai escalar essa seleção diante do Paraguai. Pode deixar, de repente, os mesmos 3 lá na frente, o Estevão, o Richarlison e o Vinícius Júnior, e o Rafinha pelo meio. Eu não sei, né? Mas que precisa desse homem para dar esse último passo, porque tem jogadores. Entrou ali o Matheus Cunha, entrou o Martinelli, foi pouco falado. Se você pegar, Flávio, no valor individual, o zagueiro ali tranquilo, uma partida tranquila, o Equador também não criou muito, mas o Brasil, em termos de criação de chances de gol, muito pouco. Ô Mauro, a volta do Casemiro, como é que você viu? Era um jogador que muita gente entendia que estava fora dos planos da seleção, pegou aquela fria do Manchester United, como todo o time do Manchester não se destacou. Ele volta quase como um terceiro zagueiro, fazendo aquela cobertura na entrada da área, dando o primeiro combate, tentando fazer alguma saída de jogo. Valeu a pena esse retorno do Casemiro, do seu modo de entender? Eu acho que, assim, dentro do que se poderia esperar, foi razoável, foi aceitável, né? Assim, eu acho que o papel do Casemiro nesse momento é participar de uma transição. E não se sabe se ele vai chegar à Copa do Mundo. Pode ser que ele não chegue, que outros jogadores consigam dominar ali o setor. Mas nesse momento, eu acho que a experiência dele e o conhecimento técnico em relação a ele, não só em campo, mas no geral, né? Convivência, seu interlocutor em campo, acaba sendo um papel que acho que ele desempenhou bem. Só acho que ele foi mal na finalização naquela jogada no segundo tempo. Uma jogada boa do Vinícius, um bom corta-luz do Gerson, que ele tentou colocar, né? Ele poderia ter tentado um chute forte, né? Ele praticamente atrasou para o goleiro. Estava livre, finalizou de dentro da área, poderia ter dado um chute forte. O Brasil não jogou para vencer o jogo, não, mas se ele acerta um bom tiro ali, de repente abre o placar, o Brasil ganha o jogo. Acho que foi o único ponto assim, que me chamou a atenção negativamente. No geral, acho que não. Acho que ele fez ali o que se esperava dele. Eu acho que ele mesmo deve ter consciência que ele vai ter que trabalhar para caramba para chegar à Copa do Mundo.
daqui a um ano, né? Mas nesse momento acho que ele ajudou, colaborou com o técnico que claramente buscou nele essa referência, esse jogador que ele conhece, que ele pode confiar, até porque ele está conhecendo, na verdade, os atletas, né? Ele está conhecendo melhor os atletas. Uma coisa é observar, até enfrentar, outra é trabalhar com o jogador. É treinar o jogador, escalar, passar uma orientação, ver o que o cara consegue fazer, o que ele não consegue desempenhar, a boa vontade para tentar se adaptar a determinadas tarefas que o técnico passa, isso só mesmo na prática. Por outro lado, um jogador que todo mundo imagina que estará na Copa, se o Casemiro é realmente um ponto de interrogação, concordo com o Mauro, não dá para saber o que vai rolar, né? Temos um ano ainda até a Copa. O garoto Estevão é visto como uma certeza. Ele teve uma bola que ele tomou na saída de bola, a recuperação de saída de bola do Brasil, e ele chega bem, poder ter batido. Ali acho que faltou um pouquinho mais de... Na finalização do Vini, né? E ele rola pro Vini. Como é que você analisa o Estevão, nessa experiência de começar jogando como titular? Eu acho que isso é uma coisa importante da gente colocar na perspectiva da análise, né, Flávio? Primeira vez que ele foi titular na seleção brasileira, num jogo de eliminatórias, na estreia do Ancelotti. Então, isso obviamente que é um fator e tanto, né, quando você vai analisar a atuação individual do Estevão. Acho que ele foi bem, ele tinha um papel um pouco diferente, né, do ponto de vista tático. Ali o Ancelotti monta o time com um 4-3-3, 3 meio-campistas e 3 atacantes, ele de um lado, o Vinícius do outro. Só que o Vinícius jogou muito aberto pelo lado esquerdo, porque o Alexandro ultrapassava pouco, né? O Alexandro mais para a saída de bola, que é um papel parecido com o que ele faz no Flamengo, o Alexandro lateral esquerdo, né? Próximo ao Alexandro zagueiro e o Marquinhos. E do outro lado, o Wanderson passava bastante, que é uma característica dele, né? Ele muitas vezes jogou como um ala também no Mônaco. E com isso, o Estevão muitas vezes vinha a ser esse meia mais central. Eu acho que ele participa pouco do jogo, no sentido da criação, do que ele podia agregar, por ser, entre aspas, esse meia de criação, porque a bola não saiu bem dos volantes, né? O Brasil não conseguiu ter uma boa saída para o jogo, com o Casemiro, com o Gerson, com o Bruno Guimarães, até mesmo com os zagueiros. Teve esse lance que você citou, que ele pressiona, recupera e termina na finalização do Vini. Tem uma outra jogada que é uma bola que o Bruno Guimarães ganha no meio campo, e aí ele, Bruno Guimarães, coloca na velocidade pro Estevão e o Estevão finaliza cruzado, sem muita força, né? O goleiro Vale faz a defesa. Mas acho que para um primeiro jogo, né? Uma experiência inicial, né? E todos os aspectos que estão por trás de um cenário de estreia de seleção brasileira como titular, acho que foi satisfatória o Estevão. É claro que a gente vai precisar ver o desenvolvimento dele ao longo dos próximos jogos. Já ele vai para a Europa, vai passar por uma mudança também muito importante de clube, de forma de jogar, de adaptação também, de alguma forma, enfim. Eu acho que é um jogador que estará na Copa do Mundo daqui um pouquinho mais de um ano e que pode ser importante, né? Então a preparação dele daqui até lá vai ser fundamental para isso, e o Ancelotti me parece ser o cara certo para trabalhar com jogadores jovens, né? Até ontem na entrevista ele encheu a bola do Estevão, falou que é um jogador muito diferente, um jogador extraordinário. Então ele também sabe que tem nas mãos um jogador que pode ser muito importante para ele ao longo desse ciclo, e obviamente que vai trabalhar ele para que ele chegue muito bem na Copa do Mundo. O Vampiro, outra estreia foi do Alexis Ribeiro, garoto aí. Esse foi muito sensacional e ajudou até na saída de bola. Sim. Ele meteu algumas bolas longas interessantes. Para mim foi o melhor jogador da seleção. Ele foi muito bem. E você, Vampiro, você achou dele? Fez uma partida segura, tranquila, né, Flávio? O Ancelotti o enfrentou, né, na Liga dos Campeões, ele pelo Lille. Parece que até em algum momento o Real Madrid andou sondando, né, ele. Fez uma partida tranquila, não comprometeu em nada. Para quem está estreando na seleção brasileira, no jogo de eliminatórias, no Equador, a segunda colocada no grupo, né, um estádio lotado, tudo. Fez uma partida tranquila, não pecou em nada. Ele e Marquinhos muito tranquilo. O setor defensivo do Brasil foi muito tranquilo, né? O que faltou mais foi a parte de criação, a parte ofensiva. Defensivamente o Brasil muito tranquilo. Em relação até aos outros jogos. Outros jogos eu achei o Brasil muito frouxo em vários jogos, contra a Argentina. Contra a Argentina? Não só contra a Argentina. Marcação muito de longe, tudo muito distante. E agora, pelo menos no jogo de hoje, na noite de hoje, uma equipe mais sólida, mais perto um do outro, jogando mais próximo. E aí o Ancelotti agora tem que ver essa parte ofensiva, né? Porque você tem ali no ataque o Vinícius Júnior, o próprio Estevão, agora com a volta do Rafinha, né? O Richarlison, que também não vivia um grande momento, mas ele conhece, né? Foi jogador de Copa do Mundo. O Ancelotti já trabalhou. É mais a parte ofensiva. Ô Mauro, 3 jogos, faltam 3 jogos para acabar essa eliminatória. E muita gente falava no temor do Brasil ficar fora da Copa e tal. Esse jogo era um jogo meio que... Se o Brasil perde, a coisa podia ficar enroscada. Se perder do Paraguai, ainda fica.
Você vê alguma possibilidade do Brasil não se classificar? Não, classificar vai classificar, até porque os próximos jogos serão no Paraguai, pega adversários menos complicados, tem o Chile, né? Então acho que o Brasil se classifica. Talvez não se classifique numa posição muito nobre, mas isso pouco importa nessa altura, né? A Argentina, nesse momento, está chegando aí a 10 pontos de vantagem sobre o segundo colocados, né? Vai a 34 contra 24 do Equador e do Paraguai. Mas também isso não significa muita coisa, né? Se classificar bem nas eliminatórias é legal e tal, mas a Copa do Mundo é daqui a um ano, e aí muita coisa acontece. A própria Argentina, na Copa de 2002, com o Bielsa, voou, né? Se classificou com larga margem. Quando chegou na Copa, nada funcionou. O país, o Brasil, né? O país estava em convulsão. O Brasil também já passou por essa situação de disparar na frente na Copa do Mundo e decepcionar. Então, acho que classificar, classifica. Talvez não com uma classificação folgada, mas até porque são muitas vagas, né? Agora são 6 vagas diretas, né? Uma farra, né? Se fosse do modelo antigo, correria risco. A Jordânia conseguiu ir para a Copa do Mundo. O Uzbequistão vai também. Jordânia e Uzbequistão hoje. Então, eu acredito que a classificação virá para o Brasil, mas se fosse do modelo antigo, provavelmente o Brasil teria que fazer algumas continhas mais, né? E esse próximo jogo é um jogo que vai ser um jogo também bem complicado, né? O Paraguai está numa fase muito boa, né? Hoje ganhou do Uruguai, 9 jogos sem perder, 5 vitórias, ganhou do Brasil, né? Nas eliminatórias, já com o técnico argentino Gustavo Alfaro. Então, dentro desses 9 jogos, Mauro, o Paraguai ganhou do Brasil, da Argentina e do Uruguai em casa. Isso. E empatou com a Colômbia, fora de casa, perdia 2-0, foi buscar um 2-2. É um time difícil de ser batido. E vai ser um desafio tremendo, né? E já é um adversário que deve jogar de uma outra forma em relação ao time equatoriano. Então, acho que o Brasil classifica. Acho que o importante é que o Ancelotti não terá muitos jogos para montar a equipe. Então, ele vai ter que otimizar muito esse tempo de trabalho, de observação. Ele vai ter que escolher rapidamente esse grupo de jogadores, assim, ter uma base, né? Ele não tem. Essa primeira convocação é uma convocação de emergência. Até porque ele há poucos dias estava treinando o Real Madrid. A preocupação dele era botar o Real Madrid em campo. Claro. Ele não estava observando... Porque 3 semanas atrás... E brigando pelo título, né? Exato, brigando pelo título, depois tendo que terminar com dignidade. Não pode sair do Real Madrid perdendo. Estou pensando agora na seleção brasileira, não vou dar treino, eu vou observar... Não, agora ele vai começar a ver jogadores brasileiros, ver os que ele não convocou, os que podem ser chamados, aqueles que são interessantes ou não, buscando informações sobre os atletas, saber como se comporta. Estou tentando entender, porque ele não vai ter muito tempo para convocar, conhecer, conversar, treinar. Ele tem que otimizar o tempo. Então, assim, mas como empatou, se ganhar do Paraguai e fizer 4 pontos, ele fica numa situação assim, legal para um começo de trabalho. Mas o tempo não é grande, o número de jogos não é grande, porque ele pega uma reta final de ciclo de Copa, né? E há o detalhe, né, de que parece que o torcedor gostou da história do Carlo Ancelotti. Porque corria até o risco do Brasil ser pressionado dentro do Brasil, como já aconteceu algumas vezes. Começa a engrossar o jogo com o Paraguai e a torcida começa a pegar no pé da seleção. Creio que esse fantasma não deverá acontecer. Você pensa diferente, Raí? Não, eu concordo com você, Flávio. Eu acho que não vai acontecer. Há uma expectativa muito grande de uma recuperação, de uma retomada com o Ancelotti, de que o Brasil possa ter um futebol melhor, principalmente, né? Porque os resultados até, se você for olhar, tirando os 4-0, é claro que foi uma humilhação contra a Argentina, mas não eram tão ruins assim nas eliminatórias. O Brasil era o 3º colocado no início da rodada, né? Então, assim, não eram resultados pavorosos os do Dorival. Mas o futebol, sim, era muito ruim. Então, há uma expectativa de que o time possa ter um rendimento muito melhor, um aproveitamento melhor de várias dessas peças e, com isso, melhores resultados também mais adiante, principalmente na Copa. Porque o torcedor, né, Flávio, ele olha para essa seleção e ele vê Vinícius, que joga muito no Real Madrid. Ele vê Rodrigo, que joga muito no Real Madrid. Rafinha, que para muita gente briga ali pau a pau com o Yamal para ser o bola de ouro dessa temporada. Joga muito no Barcelona. E nenhum desses caras consegue desempenhar na seleção brasileira. É um negócio incrível, né? Bruno Guimarães também, um pilar fundamental no Newcastle, que esse ano voltou a ser campeão depois de muitos anos sem levantar um troféu. Vai jogar a Champions League de novo na próxima temporada. Também tem dificuldades na seleção brasileira. Então, vários jogadores que se destacam, né, na Europa, no melhor futebol do mundo, não conseguem ir bem na seleção. E acho que há um consenso entre as pessoas que analisam, os que torcem, enfim, todo mundo que acompanha a seleção, de que o problema é o técnico. Os técnicos que passaram pela seleção nesses últimos anos, principalmente nesse ciclo, né? Ramon, Diniz, Dorival, enfim, toda essa aventura pela qual a CBF passou antes da chegada do Ancelotti, há um consenso de que nenhum desses profissionais conseguiu extrair o máximo desse grupo de ótimos jogadores.
E há uma expectativa de que o Ancelotti possa fazer isso. Até por isso também os ingressos já foram esgotados muito rapidamente para o jogo da terça-feira contra o Paraguai. Então há uma expectativa muito grande de que a seleção possa render mais. E a Copa do Mundo também vai se aproximando, né? As eliminatórias são jogadas num modelo muito longo, né? São 19 rodadas, turno e retorno, muitos jogos ruins ao longo dessa trajetória. E o torcedor se empolga e se importa mesmo com a Copa, ou aquele período que vai se aproximando do Mundial. Agora, a gente já está numa contagem regressiva de tempo, né? Falta um pouquinho mais de um ano para a Copa do Mundo. E de jogos também. O Brasil fez hoje um jogo, faz mais um jogo nessa data FIFA, depois mais 2 e acabou. Tem a preparação já no próximo ano, com 1, 2, 3 amistosos até o Mundial. Então, até isso faz com que a expectativa também cresça bastante.